encaminhando um voto de pesar de um grande líder do nosso país. Os cumprimentos, senador Eduardo Suplicy. De imediato, passamos a palavra ao senador Vital do Rego. Senhor presidente Paulo Paim. Presidente da comissão mais importante da Casa. Com muita honra. Senhor presidente Paulo Paim, senhoras e senhores senadores, o Brasil foi surpreendido ontem com o veto presidencial ao ato médico. Nós temos profissionais na casa, que são médicos. Estou diante do senador Mozarildo. Mas a voz da jornalista, senadora Lúcia Vânia, talvez possa representar com fidedignidade, senhora senadora Ana Amélia, jornalista também. Desta tribuna, a nossa perplexidade, a nossa indignação, a nossa estranheza, o nosso sentimento de desprestígio de uma categoria que tem hoje no país 400 mil colegas e outros 200 mil futuros colegas em academia. É, sem dúvida alguma, senhor presidente, o maior golpe contra uma carreira, a mais antiga da história do país e do mundo, que não havia sido regulamentada até então, entre outras 14 carreiras da atividade de saúde. E eu perguntava, porque cheguei agora há pouco no Senado, nos últimos 2 anos. Eu fui me servir das informações da senadora Lúcia Vânia e perguntei à Sua Excelência, já que, sem dúvida alguma, no Congresso Nacional, foi a grande condutora desse projeto, se ela tinha discutido, se ela tinha esgotado todas as discussões na matéria, porque efetivamente a minha interferência, senador Mozarildo, foi a partir da Comissão de Educação, cuja relatoria foi do meu conterrâneo paraibano, senador Cássio Cunha Lima, que fez com brilho, com zelo e com responsabilidade pública. Eu acompanhei o projeto a partir dali e fui me abastecer destas informações com a senadora Lúcia Vânia. E ela me dizia, senador Vital, nós fizemos esse projeto por muitas mãos. A cada artigo, presidente Sarney, que era posto, eles não vinham pelas mãos dos médicos. Eles vinham por um conselho de multiprofissionais que, com a senadora Lúcia Vânia, discutia em equipe e consultava até organismos internacionais, como a Organização Mundial de Saúde, para fazer valer a posta de uma lei, de uma sílaba ou de uma palavra. Expressões, vírgulas, eram cuidadosamente tratadas na formulação deste texto. O Ministério da Saúde, do senador Humberto Costa, do ministro Temporão, do senador ministro Humberto Costa, do ministro Temporão e do ministro Padilha, acompanharam todos os passos. Os outros conselhos participaram em todos os momentos. E aqui foi aprovado em todas as comissões, foi para a Câmara. Na Câmara, a iniciativa dos nossos colegas excedeu os limites que o Senado havia proposto. O projeto volta ao Senado e no Senado, o senador Valadares, senador Cássio, senadora Lúcia Vânia reafirmam o texto original que saiu do próprio Senado. E agora, nós médicos não podemos fazer diagnósticos. Se permanecer o veto, nós médicos não temos o direito de diagnosticar as patologias.
cai por terra a essência da nossa vida profissional. Cai por terra todo o sentimento que pode trazer um estudante que vai concorrer num vestibular mais disputado em todas as atividades. Cai por terra milhares de horas de estudos de jovens que pensam que, como médico, podem diagnosticar as patologias. Eu gostaria de ler a nota do Conselho Federal de Medicina na íntegra, para que possa manifestar, através do meu conselho. Eu tenho a honra de ser médico e advogado. No meu conselho, as condições que hoje nós estamos vivendo. Posição sobre os vetos presidenciais ao projeto de lei do ato médico. Os 10 vetos da Presidência da República ao projeto de lei 268 de 2002, que regulamenta o exercício da medicina no país, representam mais uma agressão aos 400 mil médicos e à saúde do país. Também foram desrespeitadas as decisões do Parlamento, pois a proposta já havia sido aprovada por unanimidade na Câmara dos Deputados e no Senado. Após 12 anos de tramitação, o governo jogou por terra acordos e consensos firmados em dezenas de reuniões e audiências. Este tema foi tratado em 27 audiências públicas. Passou por 7 comissões e, neste percurso, sofreu diversas alterações, inclusive ampliando benefícios de outras profissões que eram inexistentes por conta da disposição dos médicos em acordos consensuados e, infelizmente, este voto de confiança faltou no minuto final. Esta injusta decisão apenas reforçou o sentimento de indignação da categoria com a medida provisória 621, a qual também deverá ser votada pelos parlamentares. Em todos os países do mundo, o diagnóstico de doença e sua respectiva prescrição terapêutica são privativos do médico. No Brasil, não pode ser diferente. Não entendemos neste uma intenção de fazer reserva de mercado ou de submeter outras categorias. A preocupação maior é dar segurança ao paciente, especialmente o dependente do Sistema Único de Saúde. E aí, a nota eu quero deixar consignada em ata, senhor presidente. Será atendido na forma de esta profunda manifestação de resignação de todos nós que compomos a Sociedade Médica Brasileira. Ouço a senadora Lúcia Vânia, senador Mozarildo, com muito prazer. Senador Vital, quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento, agradecer a generosidade das suas palavras e dizer que concordo inteiramente com sua indignação. É impossível a gente tolerar o Senado Federal de joelhos da forma com que estamos nos portando. É preciso que haja uma reação do Congresso Nacional para se fazer respeitar, para respeitar o trabalho, para mostrar que o trabalho que se faz aqui é um trabalho correto, é um trabalho árduo, um trabalho daqueles que vêm para cá para servir a população brasileira. É preciso que a população brasileira entenda o Senado da República como uma casa não através daqueles que são exceções, aqueles que não dignificam o mandato, mas que entenda essa casa como uma casa que trabalha e que faz um trabalho no sentido de responder aos anseios da sociedade. E este projeto não é o projeto relatado apenas pela senadora Lúcia Vânia. Esse é um projeto que foi relatado a muitas mãos, como Vossa Excelência colocou. Portanto, eu acho que poderia-se haver um entendimento se o governo entendesse que algum item do projeto não estivesse em acordo. Mas eu acredito que seria muito mais sensato sancionar o projeto e, posteriormente, fazer as correções que se fizesse necessário. Portanto, eu acho que foi uma agressão inútil, uma agressão desnecessária e que poderia ter sido evitado todo esse trauma
que hoje estamos vivendo. Portanto, deixo a Vossa Excelência os meus cumprimentos e também a minha satisfação em vê-lo defender com tanto ardor um projeto que Vossa Excelência também trabalhou. Agradeço a Vossa Excelência e espero que, com a nova medida tomada pelo Congresso Nacional através de resolução, este veto possa estar encabeçando os vetos na primeira reunião ordinária do Congresso Nacional, que buscará analisar e deliberar sobre os vetos, para que nós, que por 2, 4, agora 6 anos, trabalhamos essa matéria com Vossa Excelência, outros colegas foram fundamentais, como o senador Mozarildo, possamos, numa atitude digna de elevação do nome do Congresso Nacional, derrubar o veto. O senador Mozarildo Cavalcante. Senador Vital do Rego, eu fico feliz, como disse na parte que fiz a senadora Ana Amélia, que esse tema começou a ser debatido nessa sessão de hoje por uma jornalista. O projeto foi relatado por uma jornalista, portanto, não se pode aqui dizer que é uma questão de corporativismo. Aliás, o projeto que saiu do Senado para a sanção não mexia numa vírgula da regulamentação das outras profissões da área de saúde, até porque não cabe mais no mundo moderno pensar que se faz medicina apenas com médico. E nós temos N exemplos de hospitais bons que funcionam de maneira multidisciplinar. E é interessante que eu fiquei sem entender, ao mesmo tempo desses vetos ao ato médico, o aumento de duração do curso de medicina, que já é o mais longo de todos os cursos superiores, de uma forma sem discussão nem com reitores, muito menos com os diretores de faculdade de medicina. Então eu acho realmente que houve aí, no mínimo, um assodamento de deixar de lado um trabalho de 12 anos aqui entre Senado, Câmara e Senado de novo, e simplesmente, em poucos dias, alguns iluminados vão e reformam, desmancham praticamente todo o projeto. Da mesma forma, eu acho que essas coisas têm que ser bem discutidas, não com essa vagareza que nós levamos aqui para aprovar o ato médico. Nós temos que ter urgência em agora apreciar esse veto, manter aquilo que tem a razão de ser, mas derrubar aquilo que não tem a razão de ser. Nós somos aliados da base da presidente Dilma, mas eu entendo que o bom aliado é aquele que fala as coisas que ele acha que são corretas e não apenas o que acham que agrada a quem ele apoia. E por isso eu quero dizer a Vossa Excelência duas coisas. Nestes episódios, desses dois casos, não houve nem independência entre os poderes e nem harmonia. Principalmente não houve harmonia, porque se fosse um projeto que tivesse corrido aqui em pouquinho tempo, teria ter razão, mas um projeto que passou tanto tempo aqui, não ter tido tempo, e teve, e participaram vários ministros da saúde, representa de todas as instituições da área da saúde. Portanto, eu acho que nós temos que, sim, nos debruçar sobre esse veto e também analisar essa medida provisória do aumento do curso de medicina de 6 para 8 anos. Em Cuba, o que foi feito foi o contrário, se reduziu para 4 anos e os 2 últimos anos passaram a ser de estágio ou prestação de serviço social, médico, nos lugares onde não havia médico. Nós aqui estamos copiando, ao contrário, o modelo que deu certo lá em Cuba. Agradeço a Vossa Excelência, senador Mozarildo, e vamos continuar mobilizando a sociedade brasileira, principalmente na discussão e no debate, na medida provisória que o governo, o Poder Executivo, denominou de mais médicos. É o que eu tinha a dizer, senhor presidente Paulo Paim, agradecendo a manifestação e a solidariedade.